Muita gente ensina que o cajado de Moisés se transformou em serpente diante de Faraó. Isso não é verdade. Calma aí, eu vou explicar. Na verdade, o cajado de Moisés sim se transformou em serpente, mas foi na chamada de Moisés, quando o Eterno lhe pergunta em hebraico, Vaiomer elav Adonai, mazé veiadecha, o que tem na tua mão? Mazé veiadecha. Vaiomer, e disse, maté. Maté é cajado, eu tenho um cajado. E o Senhor lhe disse, lança em terra esse cajado, em Êxodo, Shemot, capítulo 4, veja os primeiros versículos, e esse cajado de Moisés diante de Deus, quando o chama ali na sarça ardente, no capítulo 3, no capítulo 4, você vai ver que o cajado de Moisés se transformou, esse bordão se transformou em serpente. Tá? Agora, não confunda com a passagem de Shemot, que é Êxodo também, no capítulo 7. Ali não é o cajado de Moisés, mas é o cajado de Arão. Arão agora é o sacerdote, é o irmão dele. Você pode ver no capítulo 7, versículo 9, diz assim, agora já foram diante de Faraó, tá bom? Agora, é outra passagem. Quando o Faraó vos disser, fazei milagres para que vos acreditem, dirás a Arão, Moisés agora fala para Arão, toma o teu cajado e lança-o diante de Faraó. Agora é Moisés falando para Arão, ou Arão, ali lançar o cajado. E o bordão se transformará em serpente. Olha o versículo 10. 7 e 10 agora. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu cajado, o seu bordão, diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e esse cajado se transformou em serpente. Então, diante de Faraó foi o cajado de Arão, o seu irmão. Tem dois cajados, e isso tem uma significância preciosa. Assista esse estudo até o final, porque te garanto que você vai aprender. Quando nós vemos já logo na chamada, quando Deus pergunta para ele, mas yadecha, yadecha, tua mão, o que tem na tua mão? Ele responde, vaiomer, matei, essa palavra, matei é cajado, bordão, e também o matê significa equipe, alguma coisa que você delegou, alguém que está treinado por você. Isso é muito importante, gente. É quando você tem autonomia e autoridade para ensinar e há pessoas que já aprenderam com você e fazem aquilo que você já aprendeu. Então, matê, inclusive na transliteração, e também na tradução original, aqui aparece, para mim não aparece cajado, mas aparece equipe, olha que interessante, equipe, vou colocar aqui delegar, quando você delega alguém, quando você tem uma equipe que faz por você, isso é matê, o teu cajado já está funcionando. Agora, diante de Deus na chamada, no capítulo 3, na chamada e no capítulo 4, quando Moisés é desafiado por Deus, sim, o cajado dele se transformou em serpente. Isso simboliza, sempre explico isso, quando o homem abre mão do seu cajado, ele cai por terra, ele se transforma em serpente, porque o cajado significa também a autoridade. E se um homem de Deus abre mão da autoridade, essa autoridade vai cair por terra. E há tantas coisas que têm feito homens de Deus abrir mão do seu cajado. Muitos homens de Deus têm aberto mão da santidade, do ministério, têm aberto mão dos princípios santos, e quando esses princípios caem por terra, se transforma em serpente. Um pai de família que abre mão do cajado, tudo vai cair por terra, e aí se transforma em serpente. A serpente entra dentro de casa. Se o pastor abre mão do cajado, esse cajado se transforma em serpente, e a serpente vai pintar e bordar dentro da igreja, como já vimos, muitos casos até, nos próprios textos bíblicos. E isso também vemos diariamente hoje, lamentavelmente, dentro da igreja. Então, cajado é bordão, é autoridade. Vou colocar aqui também autoridade. Isso é algo muitíssimo importante, tá bom? Tem uma matéria que eu explico isso com detalhes, que é o próprio Pentateuco, analisamos muitas coisas preciosas à luz do hebraico, da etimologia, e te convido para estudar conosco. Na descrição do vídeo tem o link
Vou deixar um comentário também com o link para você entrar e estudar esses mistérios com toda a estrutura do hebraico para que você entenda de uma forma mais profunda a palavra do Eterno. Creio que isso é relevante para você. Também quero avisar que voltei no outro canal, Natanael Sólidos, voltei a fazer lives, só que estou fazendo bem tarde, às 23 horas até meia-noite. Estamos juntos aí, meditando, orando e buscando ao Eterno, tá bom? Então nós temos aqui um cajado, era de Moisés. Se o próprio Eterno pergunta, o que tem na tua mão? O que tem na tua mão? Não é que Deus não sabia, lógico que Deus sabia, porque essas perguntas são perguntas subjetivas, com conteúdo, e ele diz, é um cajado, é um simples cajado, ou seja, é com aquilo que está na tua mão que você vai vencer. Muita gente espera tantos recursos e Deus vai fazê-lo vencer com aquilo que está na sua mão, certo? Com o poder e a autoridade que está na sua mão. E quando ele se transforma em serpente, ele vê o poder sobrenatural de Deus e ele se entrega. Vamos falar, o poder dele, a autoridade dele entrega na mão dele. Esse cajado, Moisés o entrega para operar maravilhas. Certo? O interessante nisso, presta atenção, que o cajado era de quem? Era de Moshe. O cajado de Moshe, ou seja, Mate Ha-Moshe, o cajado de Moisés. Mas no capítulo 4, leia lá, quando já Moisés obedece, entende já a sua chamada e decide pegar sua família e fazer conforme a ordenança do Eterno, olha o que diz no versículo 20, Êxodo 4, 20, diz assim, tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, e fez-os montar num jumento, e voltou para a terra do Egito. E Moisés, olha que interessante, o cajado era de Moisés, mas agora, por obedecer, o cajado não é mais de Moisés. E levava o cajado de Deus. Em outra versão diz, o bordão de Deus. Em hebraico originalmente está escrito assim, Mate Ha-Elohim. Olha que lindo! O cajado que era de Moisés entregue para a obra, entregue para fazer milagres, onde Deus iria operar maravilhas sobrenaturais, nessa demanda de se entregar, de obedecer. Agora passa a ser cajado de Deus. Se você se entrega, se você obedece, se você tem autoridade e segura esse cajado na mão, se prepara, porque essa autoridade, esse cajado vai ser de Deus agora. Deus vai assumir o controle, Deus vai operar, Deus vai se manifestar. Se você crê nisso, dá um aleluia aí, dá um glória a Deus, porque se tudo que você entrega com confiança, com fé, com devoção, com obediência, Deus operará. Quando me entreguei ao Senhor com 15 anos de idade, no ano de 1987, dia 11 de outubro de 1987, era um domingo, me entreguei para Cristo e tive minha primeira experiência com o Senhor, me entreguei de coração. E Deus me disse, eu te chamei para o ministério. Com 20 anos já estava pastoreando, um magrelo com 20 anos pastoreando, mas com muita vontade de fazer a obra do Senhor. Já tinha lido a Bíblia várias vezes, já tinha me entregado, buscado dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, enfim, tanta coisa preciosa. E me entreguei de cheio. O Senhor me disse, entrega a tua vida que eu vou te dar autoridade. Mas o Senhor me deu graça para pastorear, para cuidar, para aconselhar. Graças ao Senhor, Deus me deu uma linda esposa e me entreguei. Eu posso ver até hoje a mão do Eterno me dizendo, o teu ministério, essa autoridade não é tua, é minha. O bordão passou a ser de Deus, o cajado passou a ser de Deus. Primeira lição nisso. Outra coisa, como falei, cajado é delegar, é equipe. Agora, temos o irmão de Moisés, Aarão, que chega para se ajuntar para ir diante de Faraó. E agora Moisés não vai usar o cajado dele. Aarão vem com outro cajado, porque há dois cajados. Separe isso. E todo homem espiritual, todo homem na vocação dimensionada pelo poder do Espírito numa chamada, precisa ter esses dois cajados. Um simboliza, o de Moisés simboliza o cajado da autoridade do ministério. Moisés, vou colocar aqui Moisés, vou colocar aqui cajado de Moisés, significa autoridade no ministério. Autoridade no ministério. E o cajado de Aharon, em hebraico Aron,
é a autoridade no sacerdócio. Sacerdócio. Olha que interessante. Um é ministério e outro é sacerdócio. E nós temos que ter essa virtude como homens de Deus. E temos autoridade no ministério e autoridade no sacerdócio. Foi o cajado de Arão que se transformou agora. Já houve delegação. Já é alguém que está trabalhando, já se multiplicando, e Faraó, logicamente, tentou contra-atacar, chamando magos, mas a serpente ali miraculosamente devorou as outras. Havia a supremacia, o poder de Deus do Eterno ali na vida desses homens, Moisés e Arão, que eram irmãos, certo? Então nós podemos dizer que esses dois cajados agora começam a trabalhar. Perceba nas pragas do Egito, todo mundo pensa que sempre é o cajado de Moisés. Não, Senhor, tem cajado de Arão no meio, tem cajado do sacerdócio no meio. E aí você vai ter que entender os mistérios do Eterno. Isso é algo glorioso, amados de Deus. Então, vou explicar rapidinho o que pode simbolizar esse cajado do ministério. O cajado do ministério, para nós como igreja, hoje, nos dias de hoje, o cajado do ministério da liderança, é a vocação ministerial, como diz Paulo em Efésios, diz claramente que uns foram chamados para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses apóstolos são missionários, tá? São os que saem para fazer a obra. O ID, os que vão transculturalmente. Um dia eu vim da minha terra, do Chile, para fazer missão com a minha família, com meu pai, minha mãe, meus irmãos. Me casei aqui no Brasil, mas família de missionário, uma chamada apostólica. É o ID, acabou. Não tem mais esse negócio de apóstolos de grife, isso não existe. É missionário, alguém que faz missões, alguém que sai vocacionado. Profetas, evangelistas, pastores e mestres, ensinadores que cuidam da obra, evangelizam, enfim, são os 5 dons ministeriais. Isso é ministério. E aí vem também no ministério dons espirituais, como o dom de língua, dom de interpretação. Sempre digo tradução, mas na verdade é interpretação de língua, dom de profecia, dom da palavra. Tudo que fazemos na obra com poder é cajado de ministério. Eu conheço muita gente que é linda, maravilhosa com o cajado do ministério. Só que é péssima com o cajado do sacerdócio. Qual a diferença, Natanael? É que o cajado do ministério é direcionado nesta terra para a igreja somente. Só que o cajado sacerdotal é minha conexão para a eternidade. Depois que Yeshua venha e nos leve para a dimensão celestial, na sua vida, você não vai ser mais pastor, você não vai ser mais evangelista. Quem você vai evangelizar lá na glória? Você não vai ser mais profeta, as profecias vão cessar e acabar, certo? Agora, nós seremos lá na glória eternamente real sacerdócio. Vamos reinar com Cristo, tem a dimensão do que é um milênio aqui na terra. Vamos exercer reinado aqui na terra e reinaremos com Ele para todo sempre nas mansões celestes. Isso é dimensão celestial. E seremos real sacerdócio. A igreja exerce o real sacerdócio. Nós somos sacerdotes juntamente com o nosso Cohen Gadol. O Cohen Gadol é Yeshua HaMashiach, que é o nosso sumo sacerdote. Mas toda a igreja é sacerdócio real, porque o sacerdócio de Cristo não é levítico, é segundo a ordem de Melquisedeque, rei de Salém. É um reinado sobrenatural, é um reinado eterno. Então nós somos real sacerdócio. E nós seremos real sacerdócio para a eternidade. Então, meu sacerdócio hoje me leva e me conecta aos céus. E o ministério, que é o cajado do ministério, me conecta à terra para ministrar a igreja. Se hoje eu prego, se eu profetizo, hoje eu ensino, hoje eu falo em línguas estranhas, se eu ministro coisas sobrenaturais, pronto, estou exercendo o ministério. Mas isso passa. Agora, eu tenho que fortalecer minha conexão do cajado, da minha conexão com o Eterno. O que te leva para a glória não é o cajado ministerial. O que te leva para a glória é o cajado do sacerdócio, da conexão. O cajado do ministério, todo mundo vê. Todo mundo vê que você prega, todo mundo vê que você ministra, que você profetiza. Todo mundo até pode bater palma. Mas o cajado do sacerdócio é tua intimidade com ele, que somente ele pode ver. Quando diz a palavra, entra no teu quarto e ninguém te vê, em secreto ora, e teu pai que te vê em secreto te recompensará em público. Ou seja, eu
Posso fazer algo em público com meu cajado do ministério, mas minha vida de santidade, meu coração, só Deus sabe, meu cajado de sacerdócio, de intimidade. Isso é onde muita gente está falhando. Muita gente é perito em pastor. Há poucos dias vi aí um escândalo de um, entre aspas, servo de Deus, com um canal precioso, ensinando teologia, ensinando escola bíblica, e o disco foi preso, porque estava fazendo nhaca, coisa maligna, coisa errada. Eu me pergunto, em quem vamos confiar? Em quem vamos confiar? Se as pessoas são ministerialmente preciosas, mas por dentro tão podres, não há caráter nenhum. Esse é o grande problema da igreja, que há muito cajado de ministério e cajado para lá, e fora essas profetadas, essas igrejolas aí que fazem fila para ir visitar esses profetas de grife, né? Que andam usando um monte de coisa aí e ostentando um monte de riqueza, que mais parecem playboys do que profeta. E são peritos no cajado do ministério. Nada contra o santo ministério, por favor, nada contra o santo ministério, porque o ministério precisa ser exercido de uma forma santa, é lícito, é legal, é na legalidade do eterno e tem a autoridade do eterno, corroboração do eterno, glória a Deus por isso. Agora, é fácil pegar o cajado do ministério e ser lindo por fora e podre por dentro, porque não há conexão com a santidade, não há conexão com o trono de Deus. Repito, o que te leva para o céu não é o cajado do ministério, mas é o cajado do sacerdócio, porque o Cohen é o que liga o céu à terra. É por isso que o Cohen Gadol, que é o sumo sacerdote, entrava no Santíssimo. Tem o HaKodesh e a HaKodesh HaKodashim, que é o santo do santo, e ali na Ron Abrit, ali na Arca da Aliança, estava ali a propiciação de uma conexão uma vez por ano, para poder haver esse dia Yom Kippur de purificação, de santificação. Queridos do céu, se tu não entender isso, nós estamos perdidos. É por isso que muita gente da igreja, muita gente escandalizada, muita gente que está aborrecida com tanta miséria, muita gente tem se cansado e tem desistido. E muitos que se dizem homens apóstolos, com capa de neon, com bottom e andam ostentando, esses são podres por dentro. E eu posso confirmar isso. Eu tenho provas para dizer. Gente podre se apodreceu na sua cobiça, na ganância, nos adultérios, nas fornicações, na manipulação. Eu tenho visto onde se cegaram, não vem mais pecado, mas vem simplesmente coisas naturais que acontecem. Não. Pecado sempre vai ser pecado. Então nós precisamos entender que há muita gente linda, maravilhosa, até famosa, com o cajado do ministério. Mas é podre por dentro com o cajado do sacerdócio. Há muita gente que tem um cajado do ministério precioso e ministra para multidões, mas dentro da sua casa, a podridão. Porque o cajado do sacerdote começa com minha conexão pessoal. Eu sou sacerdote, em primeiro lugar, da minha vida pessoalmente. Até do meu corpo físico, eu tenho que ter organização. Na minha mente, nas minhas emoções, eu tenho que exercer sacerdócio para que eu, na minha essência, me conecte ao eterno. E eu possa também, na minha família, ser reconhecido, que minha esposa me reconheça como um sacerdote. E minha esposa diga, meu marido é um homem de Deus. Aí está onde muita gente se apega. Onde meus filhos possam falar, meu pai é um homem de Deus. E quem me vê no dia a dia, no cotidiano, possa dizer, é um homem que está conectado com Deus. É um homem que busca o Senhor. Agora, lá fora é fácil levantar o cajado e fazer maravilhas e milagres. Não é que não seja importante, repito, novamente digo, e estou confirmando, o cajado no ministério é importantíssimo, com tal que se faça com santidade, com bênção e com direção do eterno. Queridos, nós precisamos nos converter a cada dia, e essa geração de homens de cajado precisa se arrepender. Precisa se arrepender. Muita gente está reclamando do que está acontecendo aqui nessa nação e no mundo, em todos os âmbitos. Vejo muita gente reclamando.
culpa dos homens do cajado. Sabe por quê? Porque jogaram o cajado às traças, embebedaram-se com o cajado da política, se embebedaram com as dobradinhas do mal, colocaram sujeira dentro dos altares e o cajado se transformou em serpente e a serpente está passeando de norte a sul nessa nação, dentro das igrejas, escândalo, e fora essas benditas denominações que só o sangue do Cordeiro. Tome uma atitude, seja um santo homem de Deus, seja uma santa mulher de Deus. Eu vou te falar, sabe quando essa nação vai mudar? Não é quando mudar essa política fajuta dessa nação, mas vai mudar quando nós, homens de Deus, homens de altar, nos posicionarmos com santidade. E fomos diante de Faraó com o cajado do sacerdócio. Porque foi Arão que jogou o cajado diante de Faraó. E o Arão viu esse cajado se transformar em serpente. Aí vão começar os milagres. Aí quero ver o que vai acontecer, porque Deus está levantando uma igreja santa nessa última hora. Que o Eterno te abençoe. Se você gostou dessa palavra, dê um like, multiplique divulgando e que o Senhor te use para que você possa ser um homem ungido, uma mulher ungida de Deus, com o cajado da liderança do ministério, mas também com o cajado do sacerdócio. Um abraço e um beijo no seu coração.